Boa noite. Eu gostaria de saudá-los na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam todos bem-vindos, que esse seja um tempo de nos atentarmos à palavra de Deus, refletirmos, abra o seu coração e peça que o Senhor fale com você. Nós gostaríamos de compartilhar sobre algo que é extremamente presente nos nossos dias, no nosso mundo. A Organização Mundial da Saúde diz que é um dos grandes e maiores males da humanidade, a depressão. E muitas vezes nós temos sido levados a pensar que ela possa significar algo que não tem nada a ver com a nossa vida, e muito particularmente que ela não tem espaço ou lugar na vida do cristão. O que não é uma verdade bíblica, é isso que nós gostaríamos de compartilhar com você nessa noite. E mais do que isso, saber que podemos sair deste templo nessa noite confiantes de que nós podemos vencer momentos como este, que são absolutamente possíveis a cada um de nós ou a qualquer um de nós. A depressão é sim uma possibilidade da alma. É uma possibilidade da alma. Eu gostaria de ler com você o Salmo 142, uma oração do rei Davi, e diz assim as Escrituras: Ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo, com a minha voz eu suplico ao Senhor, eu derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença eu exponho a minha tribulação. Quando dentro em mim se esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, Senhor, pois me vejo muito fraco, e livra-me de meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Você não precisa se deprimir, eu não preciso me deprimir, mas nós podemos nos deprimir. Pode acontecer com cada um de nós. É algo que bate à porta quando daqueles vazios, quando dos nossos medos, quem sabe, quando de momentos que eu e você, que sequer conhecemos o nosso limite, nos defrontamos. A depressão é sim uma enfermidade presente nos nossos dias, independentemente de classe econômica, social, independentemente de cultura, de formação. E é sim uma ideia equivocada nós pensarmos que eu ou você nunca haveremos de nos deprimir. O Dr. Dorothy Roy, um autor e psicólogo australiano, escreveu sobre a depressão, dizendo que a depressão é tão antiga quanto a raça humana. E você vai ver isso, o texto da palavra de Deus remonta ao tempo do rei Davi. E se nós olharmos desde a Gênesis, o homem vem sendo confrontado com esta verdade. Basta você lembrar-se de pessoas como Abraão, como Jacó, como Elias. Elias era incrível, um homem forte, um profeta de Deus, um homem de Deus para o seu tempo, um homem que experimenta o melhor de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus. Obrigado. O poder de Deus, e de repente, depois de algumas vitórias incríveis, ele tem medo de uma situação que se cria e ele sai correndo. 142 quilômetros ele percorre para se distanciar daquilo que ele tinha como o seu perseguidor, no caso uma mulher, a sua perseguidora, alguém que lhe ameaçara a própria vida. Portanto, nós encontramos esta realidade presente enquanto o ser humano é ser humano. E Dorothy escreve que a depressão é tão antiga quanto a raça humana e poucas são as pessoas que jamais sentiram
o seu toque, que jamais perceberam o seu toque. Para alguns de nós, essa experiência não passa de um momento fugaz. Acontece rapidamente, e rapidamente nós superamos. Mas para alguns, ela representa e torna-se uma prisão cujos muros, embora visíveis, são praticamente intransponíveis. Esta é uma verdade. E embora ela não seja bem-vinda para nenhum de nós, o fato é que é sempre uma possibilidade. Há algum tempo atrás, nós conversávamos num grupo de pastores e líderes sobre essa realidade, e vimos quanto isso tem assolado. Isso se deu por conta de um colega que tirou a sua própria vida. E aí você pode se espantar: puxa, mas como um pastor que conhece a palavra é capaz de praticar um ato como esse? Alguém adoecido? A verdade é que todos nós podemos passar pela depressão, a opressão, o medo, a insegurança de um líder, a solidão de um líder, alguém que não encontrou ainda alguém com quem compartilhar a vida, os seus melhores sentimentos, os seus melhores sonhos e perspectivas. Alguém que de repente está num relacionamento como marido e mulher, como família, e de repente se vê envolto em dificuldades das quais ele mesmo não dá conta, e pode ser lançado numa depressão. Conversava com uma jovem há alguns dias atrás, que viveu uma experiência muito intensa nos seus primeiros 4 anos de relacionamento conjugal, e de repente se vê no vazio pelo abandono, lançado numa profunda depressão. Às vezes pessoas que estão envelhecendo e que não dão conta de lidar com esta realidade, com o medo do estar sozinho, o medo da perda do outro, que sempre e talvez por décadas esteve ao seu lado. Talvez o sentindo-se peso para os filhos. Hoje é cada vez maior o número de avós, para não dizer o pai, de jovens casais, ou de alguns casais até mais maduros, cujos mais velhos ajudam e respondem pelo próprio sustento de famílias. Ela é encontrada em pessoas que experimentam o novo na sua vida diante das incertezas. Falava com um jovem que mudou-se para um país distante há algum tempo atrás, e ele me descrevia os momentos de pânico, de desespero, da solidão da distância, dos medos de tudo que encontrara, e os sonhos que parecem estarem se desmoronando na sua mente e no seu coração. Eu diria que é reconfortante, como no início mencionamos, o fato de a palavra de Deus trazer-nos vários exemplos de pessoas como eu e você, personagens das Sagradas Escrituras que vivenciaram e experimentaram momentos de depressão. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, assim chamado profeta chorão, a começar pelo nome do livro, Lamentações de Jeremias, ele diz, no capítulo 5, verso 17, por isso caiu doente o meu coração, por isso os meus olhos se escureceram. O texto que nós lemos do Salmo 142 também descreve a experiência de um homem chamado Davi, um homem que a própria Escritura o chama de um homem segundo o coração de Deus, mas que passa por um momento profundo de solidão, de tristeza, de depressão. Aqui ele não está no meio dos seus soldados, dos seus comandados, aqui ele não está sentado num trono, reconhecido como um homem poderoso e valoroso em todo Israel e em todo o mundo. Aqui ele não se encontra simplesmente como um homem que reconhece que ele era o dono do trono de Israel. Aqui nós o encontramos só, completamente abandonado, diz o texto bíblico. Eu olho para a minha direita, olho para a minha esquerda e não vejo ninguém. Não consigo ver alguém em quem me apoiar. Aqui ele se encontra com medo, diz o verso 6, atende, Senhor, o clamor da minha alma, porque eu me sinto muito fraco, os meus perseguidores são muito mais fortes do que eu. Aqui ele se sente verdadeiramente deprimido, quando dentro em mim se esmorece
o meu espírito. Por isso ele termina dizendo: tira, Senhor, a minha alma deste cárcere. Tira a minha alma deste cárcere. O contexto é que aquele jovem escolhido ainda na adolescência para ser o futuro rei de uma nação. A verdade é que aquele jovem adolescente que enfrentara um gigante em nome de Deus. É verdade que aquele homem que se tornou o comandante do exército de Saul, agora se sentia deprimido diante de tudo que ele estava passando. Saul passou a perseguir Davi para matá-lo. Ele se esconde 2 vezes em uma caverna. Na primeira ele tem inclusive a oportunidade de matar Saul e não o faz, porque ele reconhecia em Saul o rei colocado no trono pelo Deus de Israel. E na segunda vez é o texto que nós lemos do Salmo 142, quando ele está na caverna de Adulão, conforme o registro de 1 Samuel, capítulo 22. Na companhia, sabe de quem? Não era dos homens do palácio, não eram dos poderosos da época, não eram daquelas pessoas notáveis da sociedade. Diz o texto que ajuntaram-se com Davi todos os homens que se achavam em situações calamitosas. E todo homem endividado, se fosse a caverna de Adulão hoje, era capaz de não caber na caverna. E ele diz, o texto bíblico, todos os amargurados de espírito. É nesse ambiente. Você já estava se sentindo mal e chegou no ambiente e se ajunta com mais gente que é só desgraça, só tragédia, só dor, só medo, só insegurança, só instabilidade. Faz bem, não faz? Por isso ele pede a Deus: tira a minha alma desse cárcere. É no meio dessa situação, e eu quero dizer para você nessa noite, que é no meio das nossas piores situações, que eu e você temos as melhores e maiores oportunidades de conhecer quem é Deus. De conhecer quem é Deus. A grande notícia da palavra de Deus no Salmo 142 para mim e para você é essa. Nós não negamos a possibilidade de nos deprimirmos, mas nós afirmamos que podemos ter uma relação com Deus, apesar e em meio à nossa própria depressão. No Salmo 130, o salmista faz uma outra referência, dizendo: das profundezas eu clamo a ti, ó Deus, das profundezas. É mesmo lá no buraco, no vazio, na solidão, que eu posso ser um homem e uma mulher de Deus. E Davi ensina-nos claramente como lidar com essa situação e tratá-la na presença de Deus. Percebem as atitudes que Davi descreve no Salmo 142? Primeiro, Davi verbaliza essa situação diante de Deus. Diz o texto: ao Senhor eu ergo a minha voz. Olha, se há um lugar onde eu e você podemos encontrar resposta e socorro às nossas vidas, é na presença de Deus. Isso não inclui vir ao templo simplesmente, porque Ele não vem, Ele está. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação de todos os tempos. Ele está porque Ele é presente. Ele é presente. Ele diz: eu ergo a minha voz ao Senhor e suplique. Expresse, meu querido irmão e minha irmã, diante do Senhor, a maneira como você se sente. Verbalize diante de Deus o seu problema, a sua dificuldade. Há uma expressão inglesa que diz que o começo da cura está no se revelar. Como nós temos dificuldade de nos expor. E se você tem dificuldade de fazer isso a alguém, você pode fazer diante de Deus, porque Ele já conhece. Ele o conhece por dentro e por fora, muito mais do que você mesmo. A palavra não te chegou e não me chegou à boca, e Ele já a conhece toda. Toda. Não há como me ausentar da presença de Deus, não há como me esconder. Então eu me revelo, eu me mostro, eu coloco diante dele as expressões da minha alma, as mais interiores da minha alma, porque Ele está atento a ouvi-la. Diga para Deus:
Deus, esses são os sentimentos que estão aqui no meu coração. Isso é que está aqui dentro de mim pulsando. Senhor, é assim que eu me sinto diante disso. Eu amo esta forma como Deus os acolhe incondicionalmente, mesmo ouvindo a minha queixa, o meu clamor, a minha dor, o meu desconforto. Fale para Deus como é que está o seu coração. Fale para Deus os seus medos, das suas incertezas, das suas inseguranças. Às vezes a gente se encontra com pessoas numa reunião como esta, ou num pequeno grupo, ou numa visita, e as pessoas estão ali orando, ou lendo a palavra de Deus, e parece que não está acontecendo nada. Mas para Deus você pode falar, meu irmão. Você pode abrir o seu coração diante dEle. Davi verbaliza a sua situação diante de Deus. Diante de Deus. Ele toma uma outra atitude. Diz o texto que Davi visualiza a situação da presença de Deus na sua vida. Ele diz: eu derramo ao Senhor a minha queixa, eu exponho a Ti a minha tribulação. É interessante, o texto bíblico usa a expressão tribulação, que significa estar num lugar apertado, estar em apuros. É isso. Faça isso. Perceba esta presença do Senhor. Quando eu estou desistindo, diz a Nova Tradução na linguagem de hoje, do verso 3, o Senhor sabe o que eu devo fazer. Eu amo isso. Porque muitas vezes eu e você não sabemos o que fazer. Mas Deus sabe o que fazer. Aliás, Ele sabe o que está fazendo, nos permitindo passar e vivenciar esta ou aquela situação. A oração de Davi mostra-nos que ele compreendia o verdadeiro lugar de orar. Perante Ele eu exponho a minha tribulação. É diante de Deus. É a liberdade de orar, dizendo: eu me derramo diante do Senhor, de desnudar o seu coração na presença dEle, expor diante dEle a nossa tribulação, mais do que descrever aquilo que ele estava sentindo. Ele vai pintando um quadro da sua própria existência. É como se Davi se achegasse perto de Deus e disse em detalhes tudo aquilo que estava se passando. Eu gosto muito de ver pessoas que demonstram uma intimidade, não para a gente, mas na relação delas com Deus. Não sei se já contei esta história, mas de uma pessoa incrível que eu conheci, uma senhora de idade, na minha adolescência e infância, e ela perdeu o seu esposo, e no seu sepultamento ela pediu para o pastor, se ela poderia orar agradecendo a vida do seu esposo que estava ali. E o pastor permitiu, e ela fez como ela sempre fez, a sua oração. Era algo cômico, mas algo que revelava alguma coisa muito intensa. E ela começou uma conversa com Deus, como se você se assentasse perto de alguém aí do seu lado e começasse a conversar com ele. E ela disse: Senhor, lembra de quando eu conheci o Tonico? Ele chamava-se Antônio. O Tonico tinha bigode, eu não gostava de homem de bigode, em pleno ofício fúnebre. E ela começou essa conversa com Deus. E aí o Senhor foi me ensinando a amar este homem. E assim ela foi descrevendo, com esta intensidade de alguém muito próximo. Nós não precisamos buscar frases rebuscadas. Nós não precisamos repetir textos bíblicos. Eles muitas vezes vêm ao nosso coração, à nossa mente, para poder expressar a nossa fé, e não há nada de errado nisso. Mas eles precisam traduzir algo que está aqui, que corre nas veias, que inunda nossa mente e o nosso coração, desta presença graciosa de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso muda completamente a perspectiva da forma como você vê Deus e vê as suas circunstâncias. Quando o povo estava para entrar na terra prometida por Deus, são enviados 12 espias àquela terra por Josué,
e 10 deles voltam e dizem: o problema é que eles são muitos, são numerosos, são fortes, são guerreiros, e é a gente contra eles. Mas dentre aqueles 12 haviam 2 espias, Josué e Calebe. E eles dizem: não somos nós e eles, é Deus conosco e eles. São eles e Deus, porque foi Deus que disse que nos daria a terra. Meu irmão, Deus te dá a palavra e nela as suas promessas para a sua vida. Daí para frente, este é um problema de Deus. Confie na palavra. Ela é fiel e verdadeira. Confie na palavra. Isso tem a ver com a sua intimidade. Davi visualiza a sua situação, ele verbaliza a sua oração diante do Senhor, dizendo: eu ergo a minha voz ao Senhor, dê os seus gritos da sua dor, com a intensidade que você estiver experimentando esta dor, mas o faça na presença de Deus, e visualize esta presença de Deus no meio desta dor. E é aqui que está a grande diferença. Mais do que os nossos problemas, a forma como nós os vemos na ótica de Deus. É por isso que quando Davi faz isso, ele reconhece a provisão de Deus para aquele momento. Diz assim o texto: olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que se interesse por mim. Então o texto diz: a ti eu clamo e digo, tu és o meu refúgio, o Senhor é o meu quinhão na terra dos viventes. É interessante, e talvez você já tenha vivido experiências assim. A ajuda humana, ela é mais falha quando ela é mais necessária. Quando as coisas se tornam difíceis, cada um quer defender o seu pedaço. Quando as coisas se tornam difíceis para você, é nesse momento que sobram-lhe dedos para contar os que realmente vão ficar perto de você. É nas dificuldades extremas, é que eu e você fazemos como Davi. Eu olhei e não há quem se interesse por mim, quem se importe. E eu creio que esse olhar tem 2 dimensões, a sua e a própria realidade do outro. Porque muitas vezes as pessoas até olham, mas eu estou tão mal, que até a forma com que o outro me olhe, ou deixe de olhar, já me é constrangedor e destrutivo. E destruidor. E destruidor. Ninguém se importa com a minha vida. Ninguém se importa com a minha alma. Davi começa verbalizando a sua situação. E após ele perceber a presença de Deus em meio àquela situação, ele reconhece a provisão de Deus para a sua vida. Quando Deus é o centro da minha e da sua vida, a visão dessa graça de Deus vai trazer paz e provisão a nós. O mesmo salmista, canta dizendo: tu, Senhor, ouves a minha súplica como necessitado, e tu reanimas e atendes ao meu clamor. Você já se sentiu ansioso? O salmista diz: quando a ansiedade já começava a dominar o meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Davi passa a ver Deus como seu refúgio. Ele vê os seus problemas, eu também vejo, você também vê, mas ele vê Deus. O problema de Davi nesse momento era a perseguição de Saul, ao qual ele havia e estava sendo extremamente fiel, mas que queria a sua cabeça a qualquer custo. Ele não sabia sequer os planos que Davi tinha, a não ser o de matá-lo. Mas ele também conhecia Deus e as promessas de Deus para a vida dele. Eu gosto do texto do profeta Isaías, quando diante das nossas lutas e dificuldades, ele nos diz, no capítulo 43, meu querido, quando você atravessar por águas, eu vou estar com você. Quando você atravessar os rios, eles não vão te encobrir. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, e as chamas não deixarão você em brasa.
Você quer vencer a depressão? É preciso erguer os olhos ao Senhor, sentir a sua presença, reconhecer que haverá provisão no meio do seu vazio. É por isso que Davi proclama a sua esperança no Senhor. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão me rodear quando o Senhor me fizer este bem. De um desesperado clamor, um conforto e uma certeza de que Deus fará algo novo, libertando daquela prisão existencial. E ele louvará a Deus na presença de todo aquele povo. Sabe qual é o problema meu e seu? É que a gente quer ir do versículo 1 ao versículo 7 de uma vez só. Como essa estrada é longa tantas vezes. Como a vida muitas vezes nos lança neste calabouço, nesta prisão, que nos envolve pelas circunstâncias. E muitas vezes bate aquele desespero, aquela agonia. Aquiete-se na presença de Deus. Você conhece o texto da palavra que diz: aquiete-se, saiba, eu sou Deus. Sinta-se tomado. A gente tem alguns irmãos grandões aqui. E tem uma coisa que eu gosto, é um abraço deles, né, Ale? Aqueles abraços de urso. Eu gosto porque como é bom um abraço. Aliás, se você não tem essa prática, você sabe que eu tenho, porque eu sou assim, às vezes as pessoas que me conhecem pouco, se estranham um pouco, se eu estou à porta, eu abraço, beijo todo mundo, isso é coisa de italianão, a gente foi criado assim. E é curioso, porque algumas pessoas me dizem à porta, e não foi uma vez, duas, três. Sabe por que eu espero? Porque é o único abraço que eu ganho na semana. Uau! Abrace mais. É tão bom, um bom abraço. E aí Deus diz assim: aquiete-se nos meus braços, eu sou Deus. Aquele que habita os céus, que tem todo o universo nas suas mãos, decidiu fazer isso. Decidiu se inclinar para ouvir o meu clamor, o seu clamor, a me livrar e te livrar do cárcere existencial, da dor, da depressão, do vazio. Nós necessitamos reconhecer a nossa dependência total e incondicional. Em vez de querermos soluções rápidas, superficiais. Eu dizia no início da palavra, de que os nossos mais difíceis momentos serão as mais ricas oportunidades de eu e você conhecermos Deus. Não perca essa chance. Não perca essa chance. Um psicólogo chamado Peter Carlin descrevia uma experiência que ele passou com uma senhora que vivia um momento de uma depressão profunda. Ela havia acabado de perder o seu esposo, estava tentando se recompor, se reconstruir diante daquela perda tão grande, e estava no seu consultório, e o seu consultório tinha algumas janelas grandes assim, e isso me fez lembrar da minha casa, pelo episódio que aconteceu ali, e de repente no momento daquela terapia, um pássaro entrou pela porta, e quando ele se viu naquele lugar, ele começou a querer sair, e ele voava, e eu disse que me lembrava, porque na minha casa há um vidro numa parte da sala, no alto, e já aconteceu isso, você entra e tem um passarinho lá dentro, a gente não sabe por onde ele entrou, talvez pela porta que ficou aberta, mas enfim, ele está ali, ele começa a se debater e querer sair, e ele quer ficar na parte de cima, e ele quer sair na parte de cima, e eu olho para ele e digo: puxa, para de fazer isso, a porta já está aberta, eu abri todas as portas, para de tentar sair por cima, onde o vidro não tem basculante, não é aberto. E era isso que acontecia com esta senhora no momento dessa terapia com Peter Carlin. Até que aquele pássaro se cansou e ele começou a fraquejar as suas forças, e aí ele passou para a parte inferior daquele aposento e ele encontrou a porta e saiu.
E esse psiquiatra disse que na conversa com aquela mulher, parece que se lhe abriram os olhos no momento em que ela se defrontou com essa situação. Ela disse, por que eu estou buscando? Por que eu não me entrego e não me rendo? Simplesmente. Por que eu não percebo, envolto no meu desespero, nas minhas dores, na minha agonia, tudo o que está se passando? Talvez as suas asas estejam cansadas. Eu quero dizer para você que o Senhor tem respostas. Ele ouve a voz. Quando você ergue a voz a Ele e clama, como o salmista o fez nas suas cavernas da existência, pedindo, Senhor, tira a minha alma do cárcere. O Senhor está ali. Ele estará sempre ali. Aquilo que a vida faz conosco vai depender daquilo que ela encontra em nós. Não olhe a vida apenas sobre a tua perspectiva, olha com os olhos do Senhor e peça que Ele abra os seus olhos para vê-lo. E eu penso que esta palavra tem muito a ver com a minha e com a sua vida, através da história do rei Davi. Não há nada de errado em nós enfrentarmos as nossas dores, grandes dores, muitas vezes. Não há nada de errado em vermos a nossa alma se deprimir diante das circunstâncias. Eu quero dizer, terminando, que é preciso expressar a Deus como nós nos sentimos. Busque essa intimidade com Ele. Expresse a Ele. Naquela quietude, naquele vazio, naquele descanso, na presença do nosso bom Deus. Precisamos pedir e permitir que Ele venha e nos fortaleça através da sua palavra em meio às nossas dores. É preciso ir no lugar real para buscar a ajuda presente. É interessante nesses momentos, muitas vezes nós queremos ficar sozinhos, na verdade. É este lugar de dor, o lugar da presença aos pés do Senhor. Ali a nossa alma será fortalecida nele. Mas é preciso engolir o nosso orgulho, o nosso senso de autossuficiência e nos reconhecermos absolutamente dependentes e carentes e necessitados da graça de Deus. É preciso a gente jogar fora essa ideia que nos rodeia, que nos seduz na nossa existência humana desde Adão e Eva, de exercer o controle das nossas vidas e passar a viver mais como filhos de Deus. Quando Jesus falava aos homens no mais longo e mais rico e intenso de todos os seus sermões, Ele diz, por que vocês andam ansiosos? Quanto ao que vocês têm que beber, vestir, comer? Eu alimento as aves do céu, elas não têm celeiros, não têm onde guardar nada. Eu visto os lírios do campo de uma beleza que vocês sequer conseguem construir. Quanto mais vocês, por que vocês têm uma fé tão pequena assim? Me busquem em primeiro lugar. Eu acrescentarei todas as coisas. Todas as coisas. Ah, como eu e você somos seduzidos pela autossuficiência, em exercer o controle de todas as coisas na nossa vida. É tempo de dizer, Senhor, me mostra a porta, como para um pássaro que se sente preso, encarcerado na sua alma, como o profeta Davi se sentia neste momento. Não importa em que nível esta liberdade vai acontecer, mas se ela for dada pelo Senhor, ela será verdadeiramente, eu serei verdadeiramente livre. Você tem certeza que Deus está sempre com você? Você tem absoluta certeza de que Ele vai estar sempre com você? Você tem certeza de que Ele anda com você todos os seus dias? Você tem certeza de que nada passa desapercebido a Ele? Fale isso à sua alma. No outro salmo, o salmista fala assim, por que você está abatido, a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Faz esse diálogo com a sua alma que crê, que se alegra num momento como esse, de louvar e adorar a Deus.
que quando se detém na sua rotina diária e esvazia-se de si mesmo e deixa-se encher pela presença de Deus através da sua palavra, se sente alimentado, nutrido, fortalecido. O problema são os embates que nos esperam no dia a dia. Você tem certeza de que Ele vai estar lá com você, de que Ele anda com você, de que Ele está interessado em você, de que nada na sua vida vai diminuir o interesse dEle por você, por mais difíceis que sejam as circunstâncias. Todos os momentos, todos os dias. É isso que o amor sacrificial do Senhor Jesus na cruz nos demonstra, nos traduz, não por quem somos, mas por quem Ele é. Não pelo que fizemos, mas pelo que Ele fez. E nele tudo foi feito e tudo está consumado. Há uma canção que gosto que diz: o meu trabalho é descansar nele. É descansar nele. O profeta nos diz que eu e você sequer conseguimos imaginar o quanto Deus trabalha para aqueles que nele confiam e aqueles que nele esperam. Como eu e você somos tolos em querer ter as coisas sob o nosso controle, sob o nosso domínio. Não sei o momento que você está vivendo, mas se a depressão, se a dor, o abatimento estiver à sua porta, levante os seus olhos ao Senhor e busque a sua presença. Busque a presença do Senhor e busque nele o seu refúgio. Verbalize ao Senhor a sua situação. Quanto mais você se expressar diante dele nessa intimidade com ele, mais você vai tomar consciência de que ele está te ouvindo. E ele está ali. E nos vazios e no silêncio de Deus, há a oportunidade de conhecê-lo como você nunca o conheceu. Tira, Senhor, a minha alma deste cárcere, para que eu te dê graças, para que eu dê graças ao teu nome na presença de todos. Saia do templo nessa noite com essa certeza, e que Deus assim muito o abençoe. Saiba, viva essa certeza em cada um dos seus dias, e que Deus abundantemente enriqueça a sua caminhada com Ele. Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Talvez você tenha algo que você gostaria de dizer ao Senhor, que está no seu coração. Expresse diante dele os seus medos, as suas incertezas, a sua insegurança, o seu desejo do coração, para que esta presença inunde cada vez mais a sua vida. Eu me lembro de uma noite em que, acordando diante das minhas lutas, eu fui à sala e eu me ajoelhei ali perto do sofá e comecei um diálogo com Deus, mas a certa altura eu disse: Senhor, eu não consigo sequer falar, me expressar, eu quero apenas te ouvir. E esse diálogo se transformou na abundante graça de Deus, quando eu dizia a Ele: eu espero e desejo, e eu não me levanto daqui antes que o Senhor se mostre, e o Senhor me visite, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor nos traria uma paz que excede todas as circunstâncias que eu estou passando, e ela haverá de guardar o meu coração e a minha alma na Tua presença em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, porque isso é verdade na minha vida, e o será neste momento. E assim o Senhor ouviu a minha oração, porque a palavra dele é fiel e verdadeira, e ele nos diz: ergo a minha voz e clamo, Senhor, tira minha alma deste cárcere, e eu louvarei ao Senhor na presença de todo o seu povo. Bom Deus, o Senhor que conhece o coração de cada um dos teus filhos nesse lugar, e que nos atraiu a este lugar, escreve a tua palavra no nosso coração. Traduz essa palavra em vida. Manifesta-te a nós, ó Deus, nós queremos te conhecer. Se há alguém encarcerado nesta noite, neste lugar, a sua alma encarcerada pelo medo, pela depressão, pelo vazio, ó Deus, inunda esta vida da tua presença, para que juntos nós possamos glorificar e engrandecer o teu nome neste lugar. E ao Senhor seja toda a honra e toda a glória, hoje e para
todos sempre. E que esta graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, essa presença absoluta, indescritível, inunde os nossos corações e as nossas mentes hoje e para todos sempre. Amém.